Oi, tudo bem? Passando aqui para compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Reis, no capítulo 5, que fala sobre Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei na mão meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas, em sinal de medo, e disse: Por acaso sou eu com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, uma leitura um pouco extensa. Mas assim, eu tava ajeitando as coisas aqui em casa, né, arrumando a casa, e minha filha tava escutando algumas musiquinhas evangélicas, assim, uma delas falava de Naamã. E o Senhor me tocou, sabe, assim, quem é você? Quem somos nós? Né? Porque o que essa palavra me mostra, ele me fala de 3 pessoas. Ele me fala de, aliás, mais de 3 pessoas, mas assim, das atitudes delas. A gente vê um homem doente, um homem que ele era rico, ele era comandante de um exército, e a Bíblia diz que o Senhor tinha dado a ele muitas vitórias, ou seja, ele era um homem importante no seu país. Porém, ele era um homem doente, ele era leproso. Né? Debaixo daquela veste, debaixo daquela roupa dele, havia um homem que sentia dor, havia um homem que se vergonhava, havia um homem que escondia o que tinha, porque a lepra nos tempos bíblicos era uma doença incurável e era uma doença que as pessoas se afastavam, que as pessoas não queriam conviver com as pessoas que tinham lepra para que elas não fossem contaminadas. Então, por mais que ele tivesse sucesso na sua
na sua família, sucesso no seu trabalho, sucesso na sua posição. Por mais que ele tivesse dinheiro, ele não era curado. Ele tinha esse problema e ele tinha essa doença, ele tinha essa tristeza escondida embaixo da roupa dele. Mas a Bíblia diz que uma moça, uma menina, né, uma menina, não era nem uma moça, não era nem uma mulher, mas era uma menina, uma criança, que tinha sido levada escrava. Porque, irmãos, uma coisa é você trabalhar na casa de uma pessoa para receber um salário. Outra coisa é você trabalhar sendo escrava. Mas essa menina, ela era uma escrava, né? Ela estava ali numa condição de escrava. Ela tinha sido tirada da terra de Israel. O exército sírio tinha escravizado, né? Tinha ido lá lutar, guerrear, tinha ganhado a guerra e tinha levado algumas pessoas cativas, entre elas essa menina. E ela estava servindo a esposa de Naamã. Mas essa menina, mesmo na condição de escrava, ela não esqueceu quem era ela. Ela não esqueceu que ela servia a um Deus. E mesmo ela estando num país estrangeiro, servindo a pessoas que eram pagãos, ou seja, pessoas que tinham outras crenças, pessoas que serviam outros deuses, pessoas que tinham outros costumes, que era totalmente diferente dos costumes, da forma de adoração. A forma de adoração que eles adoravam seus deuses era totalmente diferente da forma que o povo de Israel adorava o Senhor naquela época. Mesmo ela estando naquela situação como uma escrava, ela não esqueceu de quem ela era. Ela não esqueceu do chamado que ela tinha. E ela foi uma missionária. E mesmo naquela situação ela falou, se o meu Senhor soubesse, fosse até o profeta que tem lá na terra de Israel, ele seria curado da sua lepra. E ela confiou. E ela não teve medo. Ela foi tão ousada que ela anunciou que Deus iria curá-lo. Ela não olhou para nada, ela não olhou a situação que ela estava, ela não olhou nada, mas ela anunciou que Deus era capaz de curar aquele homem que era tão importante, que tinha tanto dinheiro, que tinha tanta posição social. Mas Deus poderia curá-lo da lepra, porque Deus era o único Deus. E ela falou, e ela anunciou, e ela pregou a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem ouviu, mesmo sendo um escravo, ele ouviu. E ele foi falar com o rei. Olha, assim me falou a serva, a menina que veio da terra de Israel. E o rei falou, então, ó, eu vou mandar uma carta. Eu vou te enviar, vou mandar uma carta lá pro rei, né? O rei escreveu pro rei, pro outro rei da terra de Israel, né? O rei da Síria. Vou mandar uma carta pro rei, você vá. E a Bíblia diz que Naamã, né? Todo naquela sua posição social, já pegou logo 340 quilos de prata, levou roupas, né? Levou tudo que tinha lá de dinheiro, porque ele achava que a cura era devido a, né? Ia ter que dar um presente para receber. Porque aquele povo, ele era ensinado o seguinte, que para os deuses dele dar alguma coisa, ele tinha que dar. Ele tinha que sacrificar animais, ele tinha que sacrificar coisas, ele tinha que sacrificar até seus próprios filhos, porque era o costume que tinha naquela época. Eles sacrificavam tudo, eles diziam que tinha que sacrificar o mais importante, para que os deuses deles pudessem dar alguma coisa. Isso às vezes não é diferente hoje não, viu? Tem muita gente pregando aí que a gente tem que sacrificar tudo para que Deus possa responder, para que Deus venha dar cura, para que Deus venha dar casa, para que Deus venha dar carro, para que Deus venha dar bênçãos. Mas o nosso Deus não é assim. O que ele dá é voluntário, ele não pede nada em troca. Ele só quer que você o reconheça como Deus. E Naamã ele reconheceu. Mas ele foi munido de tudo isso. De prata, de bens, de roupas, porque as vestes naquele tempo eram muito caras. Uma veste era muito cara naquele tempo. Então ele foi munido de tudo para receber a cura. E ele chegou lá, entregou a carta para o rei. O rei ficou desesperado. Essa é mais uma das pessoas que eu quero citar aqui. O primeiro foi a menina. A menina que mesmo escrava não esqueceu quem era ela. Quem ela era. Ela não esqueceu, mesmo escrava. E ela foi lá e anunciou a palavra de Deus. O outro é o rei, que tinha uma posição muito importante, que era rei de Israel, que foi criado e que conhecia a palavra, conhecia as coisas, mas que não conhecia o verdadeiro Deus. Porque, irmãos, conhecer a Bíblia, porque tem muita gente aí que diz assim, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu sei os versículos tudo de cor. Eu já sei de tudo. Gente, conhecer a Bíblia não é conhecer Deus. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você conhecer o autor da palavra. Outra coisa é você viver a palavra.
E aquele rei, naquele momento, ele não vivia isso. E ele não vivia, ele não conhecia. Porque se ele o conhecesse, ele tinha pelo menos feito uma oração a Deus. Ele poderia dizer, não, eu não sou Deus, mas eu vou orar ao Deus. Eu vou orar a Deus para que Deus venha te curar. Eu vou falar com algum profeta, eu vou tentar fazer alguma coisa. Né? Mas ele não, ele se desesperou. Ele esqueceu de quem Deus tinha chamado ele para ser. Porque, gente, não é porque nós estamos em algumas posições importantes que a gente está sendo quem Deus nos chamou para ser. Às vezes Deus te colocou naquela posição para você ser uma pessoa. Mas quando você chegou lá, você esqueceu quem te colocou lá. E você esqueceu de quem Deus te chamou para ser. E aquele rei, ele tinha esquecido disso. Ele não exerceu o que Deus chamou para ele ser. Ele estava sendo outra coisa. Ele estava ocupando uma posição, porém não estava fazendo aquilo que Deus queria. Por isso ele se desesperou. Porque se ele estivesse sendo quem Deus chamou ele para ser, ele não tinha se desesperado. Mas ele tinha ido orar, ele tinha ido chamar os profetas, ele tinha ido buscar a solução, ele tinha ido buscar a Deus que colocou ele ali naquele lugar, mas ele esqueceu. Então, assim, ele rasgou as suas vestes, ele se desesperou. E ele falou, por acaso eu sou Deus? Mas ele não falou, não, eu vou orar, eu vou chamar os profetas, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, ele só falou, por acaso eu sou Deus, se desesperou. Olha, esse cara aí, o rei lá da Síria, ele tá procurando uma ocasião pra gente guerrear de novo. Ele tá procurando alguma coisa pra gente se desentender. Ele ficou desesperado, mas quando o profeta Eliseu ouviu que o rei tinha rasgado as suas vestes, tinha ficado desesperado, ele falou assim, manda ele a mim, porque ele vai saber que é profeta em Israel. Eliseu, ele não se acovardou. Eliseu não foi procurado, mas ele se ofereceu. Né? Ele se ofereceu. Ele não foi procurado, mas ele se ofereceu porque ele sabia quem ele era. Assim como aquela moça, assim como aquela menina sabia quem ela era, mesmo ela estando na posição de escrava. Ela não esqueceu quem ela era. Eliseu, ele sabia quem ele era. Ele era um profeta, mas ele não era um profeta como os profetas pagãos, como os profetas dos outros deuses, mas ele era um profeta do Deus vivo. E ele vivia milagres porque ele confiava no Senhor. E ele falou, manda ele a mim, porque ele vai saber que tem um profeta em Israel. E aí o rei pegou, já mandou, né, encaminhou ele lá para a casa do Eliseu. Eliseu mandou o seu mensageiro, o seu servo Geazi, falar para Naamã, olha, vá se lavar 7 vezes no Jordão, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar purificado, você vai ficar limpo da sua lepra. E o comandante, ele ficou muito indignado, né? Porque ele era um comandante importante, ele se olhava na sua posição social que ele tinha. Ele falou, nossa, mas ele não vai sair? Eu achei que ele iria sair, que ele ia me receber, que ele iria colocar a mão sobre o leproso, que ele iria orar ao seu Deus e o leproso seria curado. Por acaso os rios que tem em Damasco, lá na minha terra, não são melhores, não são mais limpos? Porque o Rio Jordão, ele era um rio de águas barrentas. Ele não era um rio de águas cristalinas. E ele ficou indignado, ó, vai me mandar lavar nessa água barrenta? E eu, se for só para me lavar, eu me lavo lá nos rios. E ele virou, deu a meia volta e já ia embora, sem a sua bênção. Porque ele não queria se humilhar. Ele achou que a posição social dele, porque tinha uma carta do rei, a posição social dele, e o dinheiro, né, as coisas que ele tinha trazido, era suficiente para a cura. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele quer que a gente se derrame, que a gente se volte, que a gente reconheça e que a gente nos coloque na posição e na situação que ele quer que a gente esteja. E aí o servo dele falou bem assim, né, os soldados ali, não, mas meu pai, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Agora porque ele te falou só uma coisa simples, vai lá e se lava e você vai ficar curado. E aí ele ouviu aquilo. E ele foi lá e ele obedeceu. A bênção, irmãos, não vem por dinheiro. A bênção não vem por troca. A bênção não vem por oferta. A bênção vem pela obediência. Quando a gente obedece e a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, a bênção vem. E não foi diferente na vida de Naamã. A partir do momento que ele desceu da sua posição social, que ele reconheceu que o Senhor é o único Deus, porque ele obedeceu. Quando ele obedeceu, ele reconheceu que Deus era capaz de fazer aquilo que ele tinha pedido.
E ele foi lá e mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que quando ele mergulhou 7 vezes, ele foi purificado. E a sua pele, irmãos, ele provavelmente ele já era um homem maduro, né? Ele já era casado, já era comandante, já tinha uma posição social, né, grande. Provavelmente ele devia ter seus 40, 50 anos, mas a Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança. A pele dele foi restaurada, foi rejuvenescida ali como a pele de uma criança. Porque Deus, quando ele faz perfeito. E naquele momento ele voltou o profeta. Aquele que tinha ido embora, aquele que não queria obedecer, ele voltou. E ele falou: eu reconheço que só há Deus em Israel. Eu reconheço que o único Deus é o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele ofereceu os presentes. Olha, aceite o presente desse seu servo, porque naquele momento ele não queria, mais comprar. Ele queria ofertar, né? Ele queria agradecer. Mas Eliseu falou: não, eu não aceitarei nada. Porque, irmãos, a bênção do Senhor não é comprada. A bênção do Senhor não é por presentes. Porque talvez também se Eliseu tivesse recebido aqueles presentes, talvez as pessoas do outro país iam chegar lá quando visse ele curado e dizer: nossa, então eu vou comprar também a minha bênção, eu vou comprar também a minha cura, eu vou comprar também, né, a minha libertação. Mas não, a bênção do Senhor não é comprada. A bênção do Senhor é de bom agrado a todo aquele que crê e a todo aquele que obedecer. Porque a bênção vem da obediência e não do sacrifício, e não da oferta, e não do dinheiro. A bênção não vem disso. E ele falou que, né, ele pediu, então me deixe levar, né, as carroças de terra, porque, né, provavelmente ele levantou ali um altar ali na terra dele. Ele falou: eu jamais oferecerei sacrifício a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E aquele homem ali, ele reconheceu, ele se rendeu ao Senhor. E Eliseu falou: vai em paz, vai em paz. Ele tinha obrigações como comandante, né, como acompanhar o seu rei, né, entrar ali no templo ali do Deus do seu rei para acompanhar. Mas ele falou que o Senhor me perdoe quando eu fizer isso. Mas eu não vou oferecer mais sacrifício nenhum, porque eu reconheço que só há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar para você hoje: quem é você? Quem você tem sido? Né? Você tem sido como aquela menina que mesmo na prova, que mesmo na luta, que mesmo na dificuldade, não esqueceu quem você é? Você esquece, ou você já esqueceu quem você é? Ou você está numa posição de destaque, ou na prova, ou no destaque. Esqueceu porque aquela menina, ela estava sendo escravizada. Ela podia muito bem: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou ajudar. Eu não vou pregar. Que ele morra com a sua doença. Que ele morra com a sua lepra. Mas ela não, ela obedeceu. E ela obedeceu primeiro ao Senhor. Porque aquele homem não sabia. Aquele homem não sabia que ela servia a um Deus tão poderoso. Principalmente porque ele tinha entrado naquela terra e tinha levado ela cativa. Então ele não sabia. Mas ela fez questão de dizer. E ela fez questão de fazer bem aquela família. E ela fez questão de anunciar o Deus que ela servia. O Deus que ela não esqueceu. Mesmo estando no cativeiro, mesmo estando escrava, mesmo estando cativa, ela não esqueceu quem ela era. Ela não esqueceu de quem ela era filha. Ela não esqueceu quem tinha chamado ela. Ela não esqueceu o Deus que ela servia. E aquele rei que estava ocupando um lugar de destaque, mas não estava exercendo aquilo que Deus queria. Você tem sido como ele? Porque se você estiver sendo como ele, você precisa mudar. A gente tem que despertar, acordar. E essa mensagem não é só para você, não. Essa mensagem também é para mim. Porque muitas vezes a gente vê pessoas precisando de ajuda, a gente vê pessoas enfermas, pessoas com dificuldade, pessoas desempregadas, pessoas precisando de ajuda e a gente não faz nada. A gente não pode ser assim, porque o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer o bem até aqueles que nos fazem o mal. É isso que o Senhor quer da gente, né? E essa é a palavra que o Senhor me deu, né, nesta tarde, neste dia. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração, que ela venha dar vida, né? Que ela venha dar frutos para a salvação. Não só a nossa, não só a sua, mas de muitas outras pessoas. E assim eu agradeço a todos que ficaram até aqui e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.